Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Semana do Cientista Empreendedor. Eu sou Mariana Bottino, cientista, empresária, business advisor e fundadora do canal Cientista Empreendedor. E eu quero te dar as boas-vindas para essa segunda aula da Semana do Cientista. Nessa semana eu vou te ensinar sobre empreendedorismo científico na prática e como fazer para construir uma empresa de base tecnológica. Na aula de hoje eu vou te mostrar os 3 grandes pilares da minha metodologia que se baseia 100% na prática. Depois dessa aula você vai ver que é sim possível estruturar uma ideia de negócios a partir da ciência. Na primeira aula, conseguimos entender o que é empreendedorismo. Falei sobre o ecossistema empreendedor no Brasil, dei alguns exemplos de produtos que surgiram da ciência e nesta segunda aula vamos falar sobre como você faz. Tem muita iniciativa aqui no Brasil, na maioria dos estados, e todo um movimento mundial fomentando e estimulando o comportamento empreendedor. Ou seja, tem muitas ações e bastante material disponível na internet. Só que às vezes é muito difícil juntar as pontas. E o que eu vejo é que muita gente ainda se questiona se a área empresarial serve para mim ou não. Ou então muitas pessoas dizem que é muito complicado transformar um resultado de bancada em produto, precisa de muito dinheiro. Ou ainda pessoas acham que por não serem formados em áreas de gestão, como por exemplo a administração, ou então na família não tem nenhum empreendedor, nenhum empresário, essas pessoas podem achar não serem capazes de ter um negócio. E isso é uma autocrítica bem construtiva, porque de fato, gente, ter empresa não é para qualquer um. Grandes empresários têm uma forma de agir que explicam o porquê eles têm sucesso e outros não. Bem, mas deixa eu te contar a minha trajetória. A minha formação em biologia e na carreira científica eu segui até 2014, que foi quando eu conquistei meu título de doutora em bioquímica com ênfase em biotecnologia. E aí, durante a minha graduação, eu não vi nenhuma matéria relacionada a negócios e empreendedorismo. E no intervalo entre o mestrado e o doutorado, eu resolvi mudar completamente de áreas, porque eu estava percebendo que o meu conhecimento estava muito restrito. Eu era uma especialista em genética, biologia molecular, mas eu senti que aquele conhecimento técnico não era o suficiente para eu criar um negócio. Ou seja, saber sobre tecnologia não ia me garantir o espaço que eu queria no mercado. Isso não era o suficiente. E aí eu fiz uma coisa muito louca. Eu já sabia que eu precisava entender de gente, comportamentos humanos. Aí eu fui trabalhar com vendas. Olha só que coisa inusitada, né? Mas infelizmente a cultura educacional aqui no Brasil nos restringe demais. Então faz a gente focar muito em uma coisa e esquecer do todo. E aí depois do doutorado eu parti por uma outra mudança. Eu fiz um pós-doc em inovação. Aí eu conheci sobre patentes, prospecção de mercado, transferência de tecnologia e eu já tinha empresa. Então eu fui entendendo mais ainda como o sistema de inovação funcionava e principalmente o mindset de empresários. E aí foi nessa prática de mercado mesmo que eu comecei a entender de pessoas, como que os empresários atuam, o que é empreendedorismo, foi na prática mesmo. Eu senti falta na época da minha graduação, enfim, do mestrado, doutorado, eu senti falta de metodologia. E aí eu fiz muitos treinamentos. Para quem não sabe, eu sou fundadora do Cientista Empreendedor, então você deve estar com as mesmas dificuldades que eu tive há um tempo atrás. Agora que se passaram 5 anos, eu consigo entender tudo o que eu fiz de errado e o que é necessário para você estruturar uma empresa vinda da ciência. Então eu vou mostrar para você a minha metodologia, que ela se baseia no seguinte: o que você está construindo e para quem? Eu vou te dar um exemplo aqui, fazendo um paralelo, de uma contribuição científica para a economia. A engenheira agrônoma Johanna Doberheiner, ela fez um estudo científico sobre bactérias fixadoras de nitrogênio. Crucial, isso foi crucial para que o Brasil se tornasse o segundo maior produtor de soja do mundo. Então ela começou cientificamente, pensando nos questionamentos científicos, e se eu fizesse isso? Pois as plantas podem melhorar o rendimento e a produtividade. E se eu utilizar bactérias? Vamos fazer os testes no campo e tal.
Só que, obviamente, talvez, né, na verdade, ela nem estivesse pensando no mercado. Só que ela ficou atenta a isso, ou então alguém ficou atento a isso. E transpôs isso para o setor industrial, para o setor produtivo, no caso, para o setor agronômico. Então, saiu de um resultado científico brasileiro e para o país isso foi fundamental e notável. Então, assim como ela, existem outras centenas de cientistas brasileiros que geraram, a partir das suas pesquisas, enormes mudanças na realidade econômica do país. Então, os 3 pilares são método, prática, pesquisa, né? E busca de clientes. E eu vou dar um overview de cada um deles. Quando eu falo de método, é você seguir um framework. Se você não tem uma metodologia, você vai perder muito tempo indo e voltando, quebrando a cabeça. Então, esse é o meu primeiro pilar, o método. O meu método é dividir o processo de criação de negócio em 3 etapas. Então, olha só. Primeira etapa, entender o problema. Aí eu te faço uma pergunta. Qual problema o seu projeto de pesquisa se propõe a resolver? Você precisa fazer os questionamentos corretos. Olha para o seu projeto e pense, avalie. Quando você faz isso, você faz uma análise crítica do que você está construindo. O seu objetivo, ele não pode ser apenas para você ter um título de mestre ou de doutor, para acessar um concurso público. Você tem que pensar muito além do que isso, muito maior do que isso. E o que você está construindo e para quem? Dessa forma, eu começo a criar um modelo, um pipeline. Aí eu fico nessa etapa até eu identificar a resposta. E agora eu vou para a segunda parte, ainda dentro da metodologia. Quem é o seu público-alvo? Qual é o setor da indústria que a sua tecnologia está relacionada? São empresas, são consumidores finais, a sociedade? É homem, mulher, criança, idoso, gestante? Quem são essas pessoas? Isso é muito importante porque a forma que você vai estruturar o produto ou o serviço e até a sua forma de abordagem vai ser diferente. E eu tenho uma estratégia para cada um desses públicos. Bom, e a terceira etapa é como esse público resolve esse problema hoje? Essa é a pergunta. Na ciência, a gente cria as coisas apenas para a gente, apenas para um resultado científico. É por isso que muitos projetos não se tornam negócios, porque você não olha para quem essa tecnologia está direcionada. O Vale da Morte, que eu citei na primeira aula, então continua. Portanto, entender e buscar informações sobre como esse público resolve esse problema é o ponto-chave. Porque dessa maneira, gente, você vai olhar para o resultado e ver se ele tem fit, né, o que a gente chama nas startups, com o que o mercado quer. Empreender, criar negócios é isso, é você criar para o outro. A ciência, eu vou repetir, a ciência às vezes ela não dá certo do ponto de vista mercadológico, porque a gente não cria as coisas pensando no nosso público-alvo. Então, isso aí é uma dica valiosa para vocês. E o segundo pilar da metodologia é a prática. Não tem nada pior do que você se desgastar em teoria e quer ver um resultado e não colocar em prática. Então, aprenda com dados reais do mercado desde o começo. Como você faz para entender o mercado de alta tecnologia? É olhando as patentes. E aí eu estruturei para vocês aqui uma busca muito rápida. Eu vou usar 2 sites de busca aqui, que são os principais sites. Na verdade, tem outros sites para você buscar patente, mas esses são os 2 principais, que é o INPI e um outro é o Escritório Europeu de Patentes, o EPO. Tá, o EPO ele é muito importante porque ele cobre 90 países, então você faz uma busca quase que no mundo inteiro sobre uma tecnologia. Então é um site que eu recomendo muito fortemente você acessar para você entender como que a tecnologia está no mundo. Tá? Então a gente vai fazer uma primeira prática aqui. Vamos buscar aqui no INPI. Então vocês estão vendo aí no slide, né, o site do inpi.gov.br, e aí você vem aqui, faça uma busca. Vamos lá se a internet vai ajudar. Ele sempre faz isso, tá? Diz que a conexão não é particular, enfim, é uma forma do site do INPI se manter seguro.
E aí pronto, ele vem aqui para a segunda parte em que a gente consegue fazer a busca, seja de marcas, desenho industrial, programas de computador, indicação, enfim. Mas vamos lá para a parte das patentes. Então a gente entra aqui na parte da patente e aí aqui, aqui na verdade você pode fazer uma busca básica ou avançada. Para fazer uma pesquisa básica, tá? Você tem uma tecnologia, ou então você já tem uma patente e aí você quer saber mais informações sobre ela, você pode colocar o número do pedido aqui, né, onde ele informa, mas a gente vai aqui para esse campo onde tem aqui escrito, contenha todas as palavras, tá? Eu vou escolher essa de todas as palavras. E aí eu vou colocar aqui a palavra quântico. Eu quero saber sobre a tecnologia do computador quântico, como que está isso aqui no Brasil, tá? Se tem alguém fazendo, se tem empresa depositando aqui. Então, vamos dar uma olhada. Aí você vem aqui, né, avançado e vai para o site. Olha, só com essa palavra quântico, dá aqui hoje, né, no dia de hoje que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês, foram encontrados 21 processos. Então, existem 21 pedidos de patente relacionado à tecnologia quântica. Obviamente, né, como eu usei uma palavra-chave só, né, você pode jogar com outras palavras, tudo que no título tiver essa palavra, o INPI aqui vai listar para a gente, tá? Então, eu vou usar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo desse BR aqui, olha. Equipamento transdutor quântico para conversão de potencial hidráulico em energia mecânica. Então, vamos dar uma olhada aqui para ver o que é isso. Aí, de novo, diz que a conexão não é particular, mas é assim mesmo. E aí, aqui na outra página, ele descreve aqui, tem um resumo, vocês estão vendo aqui, que ele descreve a tecnologia dele. Aqui tem os nomes, né, do quem depositou, então tem essa aqui, Luxray Tecnologia Limitada, uma empresa aqui de São Paulo, como diz aqui, o nome do procurador, enfim, e do inventor. E aqui, mais aqui para baixo, você pode acessar o documento de patente. Então aqui, gente, só por esse documento você pode explorar e entender o que as empresas estão fazendo, ou até mesmo as universidades. Então o ideal é que você entenda quem são os players. Vocês vão ver quais são as universidades que estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia e outras, obviamente. Mas o interessante, o mais importante é que você identifique empresas que possam estar desenvolvendo essa tecnologia. Porque aí volta àquela metodologia. Você olha para o teu resultado científico e compara com o que já está no mercado. Se o que você estiver desenvolvendo está muito parecido com o que tem no mercado, aí você recomeça, sabe? Pensa numa outra estratégia para você conseguir realmente desenvolver o teu projeto científico também, né, do ponto de vista científico, mas também para você criar uma empresa que seja competitiva no mercado. Mas para isso você precisa olhar os seus concorrentes. Agora a gente vai fazer uma busca num outro site de pesquisa de patentes, que é o EPO, né, que é o SpaceNet Patent Search. Tá? Como eu falei, é um importante escritório, tá? Que ele cobre mais de 90 países, só lembrando aqui. Então, a gente vai fazer a mesma pesquisa, usando a mesma palavra-chave que a gente usou no INPI, e agora a gente vai fazer aqui no site do SpaceNet. Então, vocês estão vendo aqui, é o worldwidespacenet.com, e aí você vem aqui em Classification Search. Não, peraí, vem aqui coisa... Isso, Classification Search. Aqui você pode escolher, tá vendo? Qual é a linha, né? Qual é a descrição, qual é a parte de mercado que você acessa. Ou então, como que está relacionada, na verdade, aqui você faz uma correlação da sua tecnologia com o mercado. Então, ele alcança o quê? São necessidades humanas, é química, é têxtil, é a parte de engenharia mecânica, é o quê? Então, você pode classificar nesse sentido. Mas eu vou usar aqui, vou escrever em inglês, Quantum Technology. E vamos ver qual o resultado que ele vai dar aqui pra gente. Olha só com essas palavras Quantum Technology,
O SpaceNet achou quase 170 mil resultados. Olha só a quantidade, então, gente, de tecnologia que está sendo desenvolvida no mundo relacionado à computação quântica. Então, você que trabalha com isso precisa ficar atento a esse mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada nessa patente aqui, olha. Método para aquisição de informação usando tecnologia quântica. Você pode clicar em qualquer uma dessas patentes para você entender. Eu peguei bem uma chinesa, tá? Vocês estão vendo aqui no início, CN é um código da China. Deixa eu ver se tem outro aqui. Deixa eu olhar aqui mais para baixo. Peraí. Nossa, a China aqui está dominando, gente. Eu tinha feito uma outra busca. Que tinha dado mais players, mais outros países aqui trabalhando com a tecnologia, né, com computação quântica. Mas aqui a China está dominando. Bom, é óbvio que é muito difícil de você ler uma patente chinesa porque ela é escrita na língua local onde a tecnologia é desenvolvida. Mas por aqui você pode ver quem são os applicants, né? Os applicants, como a gente chama em inglês. Aqui no caso é uma academia, né? Uma universidade chinesa, of Space Tech. E o ano que ela foi publicada aqui, ela é de 2017. Então, ela já está fazendo aqui uma reserva de mercado. No SpaceNet, vocês podem esbarrar também, quando vocês fizerem uma busca, com um código escrito WO. Quando é WO, quer dizer que a reserva de mercado é no mundo. Então, ele está protegendo essa tecnologia em diversos países. Então, vocês viram aqui que só com uma busca muito rápida, você consegue ter uma noção do mercado mundial usando esse último escritório aqui que eu mostrei para vocês. Mas isso é muito importante, tá? Para você entender em que estágio está a tecnologia que você está desenvolvendo. Claro que isso aqui, gente, foi uma busca muito rápida, tem muita coisa para a gente explorar se a gente vai buscar informação tecnológica nos pedidos de patente. Tá? Tem vários códigos aqui dentro, tem muitas peculiaridades aqui nesse sistema que dá para explorar muito mais. Isso daí é uma aula à parte, na verdade são várias aulas que a gente pode falar sobre isso. Mas aqui eu acho que já é o suficiente para você pelo menos ir jogando com as palavras-chave da sua tecnologia para você entender o mercado. Isso já é um passo incrível que você vai dar. Agora o terceiro pilar é a busca de clientes. Então você agora entendeu o mercado, percebe o setor industrial, está na hora de você validar. Ou seja, se isso que você construiu tem sentido realmente para o mercado. Bem, eu falei que você precisa identificar o seu público-alvo, correto? Pode ser que eles não sejam os seus clientes, porque você pensa que a sua ideia é muito boa, mas assim, para o mercado são negócios e mercado é troca, então é compra e venda, tá? É oferta e demanda. Então você tem que entender isso, para ir para o mercado você tem que fazer esse casamento. Para a validação, você precisa bolar uma estratégia. Então, para aprofundar um pouco mais esse processo de validação, tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendo, mas ele é muito complexo. Não é uma leitura assim em linha reta que você vai folheando as páginas, sabe? Que nem um livro de cultura, enfim, de suspense, romance, sei lá. Mas ele ajuda muito você a orientar nesse processo de validação de clientes. Eu gosto de mostrar algumas leituras que podem ajudar vocês. Esse livro é o Manual do Empreendedor do Steve Blank, em que ele ensina esse processo de validação, que é muito complexo, é um livro super grosso, mas que eu super recomendo. Com isso, vocês vão conseguir dar os primeiros passos para criar o seu negócio. E a sua dedicação é que vai contar muito. Eu não tinha gente para me mostrar o caminho correto, então eu perdi muito tempo. Mas, por outro lado, eu ganhei experiência em muita coisa. Então, eu estou passando esse norte aqui para você e é isso que eu queria passar nessa aula. Então, lembre-se, a validação de clientes é um ponto também essencial, porque dessa forma você diminui os riscos quando você for para o mercado. É muito mais fácil você pensar, se colocar na cabeça do seu cliente, entender o que ele quer, entender o que o mercado deseja, do que você ficar aqui atrás da bancada, ou enfim,
Fica onde você estiver, desenvolvendo a tecnologia, investindo dinheiro, comprando material, e aí quando você vai no mercado, não é isso que as pessoas querem. Então, o pensamento de empresário é muito diferente do pensamento científico nesse sentido. Na ciência a gente constrói as coisas para nossos questionamentos, mas no mercado a gente tem que construir as coisas para os outros, pensando em alcançar o outro. É esse que é uma dica valiosa também para você. Na terceira aula, a gente vai para uma prática por meio de uma ferramenta, que é o Canvas. Eu te convido a você comentar aqui embaixo sobre essa segunda aula, se você fez busca de anterioridade, se você explorou aí as patentes relacionadas à sua tecnologia, eu quero saber do resultado. Então, faça esse exercício e coloque as suas dúvidas nos comentários. E eu te peço também, na verdade, eu te sugiro para você seguir a gente no Instagram, @cientistaempreendedor, onde eu posto constantemente conteúdo super relevante. E eu te vejo na próxima aula. Um abraço!